As leituras de hoje podem nos deixar um pouco preocupados com certas atitudes, mas na verdade elas vêm nos revelar o poder de Deus, como Deus age na nossa vida. Na primeira leitura, nós vimos a provação de fé de Abraão. Parece estranho porque Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. Mas, de outro lado, Abraão mostrou que Deus providenciaria a resposta. Diante dessa leitura, dessa história toda, as leituras de hoje nos propõem observar algumas virtudes. E o mês de julho, o mês dedicado aos avós, e poderíamos até dizer que aos idosos, as pessoas que já viveram um pouco mais, que nós que já vivemos um pouco mais, devemos de ter muita atenção da forma com que nós vivemos, porque muitos olham para nós como exemplo de vida, como modelo de viver. E por isso precisamos praticar as virtudes. Virtudes são bens que não dependem só de nós, são dons que Deus nos dá, mas depende de como nós buscamos esses dons. Os bons hábitos nos levam à prática da virtude. Os maus hábitos levam ao vício, que pode destruir uma vida. As virtudes são 4 virtudes que as leituras de hoje nos provocam. A virtude da sabedoria. Quem viveu mais tem obrigação de errar menos. Porque a gente sabe, quando a gente passa num caminho, muitas vezes, a gente sabe desviar dos buracos, das pedras, daquilo que nos faz cair. Então, quem viveu mais tem obrigação de ser sábio, de observar mais a vida para errar menos. E diante da sabedoria, nós devemos ter o discernimento. O discernimento é ter sabedoria e não cair de novo no mesmo buraco. Não basta eu saber que ali é perigoso. Eu tenho que evitar passar ali. Isso é discernimento. Buscar o melhor caminho. E a serenidade. A serenidade é esta perseverança de buscar sempre a sabedoria, de estar sempre em discernimento e sempre adiante. A serenidade. E de saber que vem alguém atrás de mim, que está olhando por mim. E finalmente, a paciência. Não podemos correr mais do que nós temos condições. Temos que esperar em Deus, não parados, mas confiantes que Deus vai nos fazer chegar lá. Não perder o otimismo, não se acomodar. Então, ter sabedoria, discernimento, serenidade e paciência. Mas nenhum vem separado do outro. As 4 virtudes têm que caminhar juntas, pois elas devem reger o nosso caminhar, a nossa vida. E se a gente olhar bem, nós vamos descobrir
essas 4 virtudes em Abraão. Quando Deus manda ele preparar um altar e sacrificar o seu filho, ele teve a sabedoria de obedecer a Deus. Ele fez do jeito que Deus pediu. Ele teve discernimento. Foi com o menino e o menino ajudou ele a chegar até o monte, o alto da montanha, com o feixe de lenha. Ele já era idoso. Então, o próprio filho participou da sua sabedoria, da sua obediência. Ele pôs o filho ao encontro de Deus. Ele apresentou o menino a Deus. Quando chega lá, ele prepara tudo. Ele tem a serenidade de preparar o altar. Quando tudo estava preparado, ele pôs o menino sobre o altar e ia então sacrificar. Mas ele esperava que Deus vinha em socorro do menino. Porque o menino pergunta: meu pai, cadê a oferenda? Ele disse: Deus providenciará. Ele teve esperança e a paciência de esperar Deus vinha ao seu encontro. E quando ele vai para sacrificar o filho, ele vê um carneiro berrando, engastalhado nos ramos. Ele vai, busca o carneiro e sacrifica no lugar do menino. Agradece a Deus por Deus ter poupado a vida de Isaque. Veja, as virtudes de Abraão aí. Em tudo nós podemos ser prudentes. Em tudo nós devemos confiar em Deus. Deus não nos desaponta. Mesmo quando a gente parece decepcionado com os fatos da vida, até mesmo quando a doença nos visita, quando a morte nos visita, passa pela nossa família, não é hora de desanimar, não é hora de desesperar, é hora de ter virtudes. Aí que a fé tem que funcionar. É aí que Deus vai me provar. E eu vou fazer o encontro de confiança com Deus. O que nós temos que pensar é: eu estou aqui. Deus me poupou. Ele precisa de mim. Eu tenho que fazer algo melhor do que eu já tenho feito. Porque senão Deus não teria me poupado. Ele poupou Isaque, filho de Abraão, assim como muitas vezes Ele nos experimenta e mostra para nós a sua bondade. Não é hora de desespero, é hora de esperança, de confiança. No Evangelho nós encontramos Jesus que chega cansado, depois de ter ensinado uma grande multidão, depois de ter multiplicado os pães, depois de ter acalmado o mar, a tempestade, salvando os discípulos, ele chega do outro lado do lago, entra na sua casa, e ali chega com um paralítico deitado numa cama. No Evangelho de Mateus ele é mais resumido e vai dizer uma história mais curta. No Evangelho de Marcos vai dizer que eles abriram o telhado e desceram com a cama lá no meio da sala, porque a casa estava cheia, não tinha jeito de passar pela porta. O que Jesus faz? Ele vê o sacrifício e a confiança daqueles que trouxeram
o paralítico deitado na cama, carregou ele deitado na cama para apresentar para Jesus. E Jesus disse então para ele: filho, teus pecados estão perdoados. E então os mestres da lei, que queriam desafiar a Jesus, desconfiaram de Jesus e disseram: como que ele blasfema assim, perdoando o pecado? Só Deus pode perdoar. E Jesus então, sabendo da consciência deles, disse: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? E para que aqueles que estavam duvidando de Jesus, imprudentes, querendo provar Jesus, Jesus diz ao paralítico: levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa. O paralítico levantou, pegou a cama e foi embora. Jesus mostrou que ele é Deus, que ele é Filho de Deus e que ele, primeiro, ele acolhe e tem misericórdia. Ele perdoou os pecados. Depois ele curou, disse: vai para sua casa, leva, olha, aquilo que era um empecilho para o paralítico, que era a cama. Ele estava condenado a ficar deitado naquela cama. Agora ele pode, depois de ter estado na presença de Jesus e confiado no que Jesus podia fazer, ele que levou a cama. Antes a cama que trazia ele, agora é ele que leva a cama. Diante de Jesus, diante da graça de Deus, nós temos força para seguir adiante. Portanto, meus irmãos e irmãs, mesmo diante das provações do tempo, diante da tristeza, da separação, da despedida de alguém que a gente ama, seja novo, seja mais idoso, seja por tragédia ou por doença, não nos desesperemos. Vocês que são mães, imagina como está a mãe daquele jovem que foi assassinado lá em Goiás. Imagina a família, por pior que parece ser, o amor prevalece. Então a nossa dor não é maior do que a dor de ninguém, porque a vida vale igual para todos, é um presente de Deus, é um dom de Deus, e por isso coloquemos em harmonia, em paciência e solidariedade com todos que estão sofrendo nesse momento. E mais de 570 mil famílias estão sofrendo muito. A dor da separação pela morte. E tantos outros ainda estão doentes. E tantos outros ainda passando fome, por injustiça. Então, vamos dar as mãos e confiar em Deus, e vamos ajudar uns aos outros a superar cada dia esses tormentos que o mundo nos apresenta. Somente com a graça de Deus e buscando viver as virtudes que são dons de Deus, nós podemos superar.